Então, a prof veio falar comigo para me apresentar um pouco do meu trabalho, né? Como que eu usei o sistema SIG, então, para fazer as minhas análises, né? Eu vou fazer um comparativo de várias coisas aqui, então, né? Eu usei a metodologia de McHarg, então, né? Para uma sobreposição de mapas e para conseguir fazer uma análise das condicionantes, né, do local e ao mesmo tempo me mostrasse as potencialidades, né. Então eu usei muitos dados provenientes já prontos assim da internet, né, e com isso eu usei o QGIS para sintetizar isso e conseguir visualizar isso de uma melhor forma, né. Eu tenho muitos arquivos aqui, então eu vou mostrar, tipo, eu levei eles meio agrupados, assim, para mim conseguir ir gerando os mapas e poder voltar, né, no programa e readaptar meus mapas. Eu vou mostrar rapidinho aqui algumas referências que depois eu posso passar para as prof, para repassar para os alunos, da onde que eu tirei esses dados, né. Então, esse site que eu Data aqui, ele é um site de busca de informações de satélite. Então, quando eu seleciono aqui um campo aqui, de qualquer área aqui do globo, e faço uma pesquisa desta área, e aí ele informa quais são as imagens e dados disponíveis de satélites para essa área. Eu usei esse site, essa informação para me gerar todos os dados topográficos, de visibilidade, inclinação, essas coisas assim, tudo desse site aqui. É um site bem bacana, que eu posso estar passando essas informações para depois. Esse site aqui, a ForestGIS, ele compilou vários bancos de dados assim, que tem, tanto do Brasil quanto do exterior, e que eu consegui, assim, num site só, pegar várias informações, né? Então, aqui ele separa bem legal, assim, né? Tipo, IBGE, daí tem todas as bases, em tudo em formato shape com várias informações, né? A Embrapa aqui, eu usei da Embrapa Solos aqui, tem várias informações de tipo de solo, né? Da Agência Nacional das Águas, a questão hídrica, né? Eu utilizei tudo daqui. Do MMA aqui também usei bastante coisa, né? Deles aqui, como eu utilizei bastante a área ambiental, aqui foi minha base bem grande, assim, né? E questões aqui esse FBDS, que é o Fundo Brasileiro para Desenvolvimento Sustentável. Eles têm um site bem bacana, que é esse aqui, ó. Eles têm categorizado aqui todas as cidades do Brasil, e dentro dessas cidades do Brasil, eles têm questões de app, de hidrografia, uns mapas prontos já, e uso de solo, assim. Então, a partir daqui, eu consegui baixar meus dados, né, e sintetizar eles aqui no QGIS. O McHarg, ele fala, né, no seu livro de Design with Nature, que só uma informação, ela não pode, ela pode ser que ela não demonstre tudo que a gente precisa extrair daquele mapa, né, ou daquele dado. Então, eu fiz essa sobreposição de imagens, né, no caso aqui, esse, esse aqui seria o mapa de valor social, né, o valor não necessariamente é atribuído à questão monetária, e sim a importância que a pessoa dá, né, para o espaço. Então, nesse mapa aqui de sobreposição, que eu fiz várias sobreposições, né, eu pego mapas base, assim, como aqui tem um pequenininho aqui de mobilidade, o uso de solo e uma imagem satélite, que juntamente com essa imagem satélite fiz um trabalho de campo para fazer um levantamento das edificações que estavam existentes nos locais, né? E a partir disso consegui jogar aqui no QGIS e depois gerar esses mapas. Então, isso foi muito importante para mim, porque eu consegui
aqui no QGIS, botar uma certa transparência, né, entre as camadas e visualizar o que acontece embaixo, por que no caso do meu recorte aqui, tem muitas escolas abandonadas. Eu consegui perceber que tinha muitas comunidades antigamente que hoje estão em decadência, assim, e aí a partir disso eu consegui fazer uma análise, ver por que estava ocorrendo, né, essa decadência, por que a população estava indo embora e tal, né? Então, isso tudo foi gerado aqui pelo QGIS, a análise foi tudo feito aqui no QGIS, me debrucei muito em cima do QGIS e habilitando e desabilitando camadas e fazendo testes para mim ver como que ocorria essa fugiu a palavra agora, mas essa conexão, né, entre uma coisa e outra e tal, né? Então eu fiz vários mapinhas, né, e gerei algumas sobreposições, né? Essa aqui, então, como eu comentei, é dos valores sociais. Aí eu segui meu estudo, então, com a solo, assim, estudo de solo, né, que a gente chama de morfologia, quando engloba tudo, né, tanto solo quanto o suporte geomorfológico, que é um pouco de como a topografia se comporta e tal, né, e muito importante também, junto com isso, eu fiz tabela CDP, ou CTD, né, é, que é um, eu consegui visualizar as condicionantes, né, que o espaço tem, esse meu recorte tinha, visualizar as deficiências que ele tinha e ver as potencialidades, né, para que lá no final de todas as minhas análises eu conseguisse fazer propostas, né, que levavam em conta as condicionantes e conseguisse resolver essas deficiências, né, junto com a potencialidade que o local tinha, né. Então, isso também, as tabelas CPDs foram muito importantes, assim, e elas foram, tipo, criadas a partir das minhas análises de mapa, né, dessas sobreposições que eu vim fazendo, assim. Ah, eu consegui também, a partir, não de dados, assim, de shapes, né, mas a partir dessas imagens de satélite, criar lá no QGIS também, né, tudo de forma gratuita, esses mapas de declividade, assim, que junto com a área com os mapas de formação florestal, ver aonde tinha e onde não tinha árvores em determinadas declividades. E isso é um problema bem grande aqui, pelo menos na minha área de recorte, assim, que é uma área bem acidentada e eu consegui ver, né, com essa sobreposição de mapa, que muitas dessas áreas acidentadas não tinha cobertura vegetal, né? E existe uma lei no Brasil que diz que acima de 45% de inclinação precisa seria uma área de APP natural, assim, com formação florestal, porque tem risco de deslizamento de terra e erosão e tal, né? Então, tudo isso eu consegui, né, fazendo essa sobreposição, assim. E a partir disso, né, eu vou pular aqui rapidinho aqui, para o meu Master Plan, e foi que eu consegui, então, fazer toda essa leitura, essa composição de vários mapas, e esses mapas me resultaram uma espécie de master plan, que nada mais é do que uma especialização, né, das minhas diretrizes. Então, eu consegui fazer todo esse levantamento, né, com base no ciclo, e propor, né, diretrizes projetuais para o meu recorte, que eu usei aqui uma bacia hidrográfica, né, porque o meu trabalho foi baseado em cima de bastante de rios e tal, então eu preferi, né, usar um recorte hidrográfico e não um recorte municipal ou um outro recorte de bairro, qualquer coisa. Então, o meu trabalho basicamente foi muito, esse TFG1, né, meu trabalho na graduação 1, foi muito em cima do QGIS, né? Então, eu acabei adquirindo muito material, muito shapes aí de muita coisa,
E aqui no SIG eu consegui agrupar e classificar tudo isso, né? Então, como eu estava vendo aqui a aula aqui da Prof. Daiane aqui, a gente usa muito, né, esses dados assim categorizados e o programa em si ele nos dá uma gama muito grande assim de opções, né, tanto de acho que esse não foi forte, de essa gama de opções, né, para a gente visualizar, classificar de diferentes formas, usar essa tabela de atributos, essa calculadora, né? Isso eu usei bastante também. Eu consegui pegar os dados lá do IBGE, dados do censo demográfico, trazer para cá, classificar ele aqui também, né? Então, isso é uma ferramenta que me auxiliou muito, assim, certo? E, tipo, de certa forma, uma ferramenta muito simples de se usar, assim, né? Que aqui, como não sei se vocês estão conseguindo ver, mas acredito que sim, ah, ela ressalta, assim, a gente consegue ressaltar muita coisa, assim, né? Ah, por exemplo, aqui eu posso desativar a minha vegetação, ver aonde está bem ressaltado as atividades, que aqui no caso essas manchas bem vermelhas, e aí eu habilito de novo a camada de vegetação para eu ter certeza, tá, aqui tem vegetação nessa área declivosa. Aqui não tem. Isso tudo com esse programa, aplicando transparência nas camadas, né? Classificando elas de diferentes formas. Por exemplo, esses polígonos verdes aqui foi dado tipo lá naquele FBDS, que é o Fundo Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável. Esses córregozinhos aqui já com a limitação das APP de rio, também ele já vem pronto lá do Fundo Brasileiro lá. E aqui eu só faço uma classificação de visualização, né, de cor, de transparência, desse pontilhado aqui, que é um outro tipo de classificação, porque eu precisava, ao mesmo tempo que eu via um dado, eu precisava ver o outro. Então, eu fui classificando de diferentes formas ao mesmo tempo, para mim conseguir visualizar esse todo, né? E isso foi muito importante, assim, para mim, né? Para mim conseguir ver esses pormenores, assim, né? E a precisão do dado também, eu acho que foi uma coisa muito importante, assim, porque dentre os dados que eu busquei, alguns eram mais precisos que outros, né? Então, eu fui refinando cada vez mais, procurando dado, inserindo dado, vendo qual ficava melhor, qual tinha mais informação, e fui refinando, né? Até que eu consegui chegar num ideal, assim, para mim, assim, né, que eu conseguia visualizar tudo, classificar tudo de uma forma adequada para tanto para mim visualizar e fazer as minhas análises, quanto para mim apresentar depois, né, para a banca ou nas apresentações, né. Um, posso mais falar aqui? Uma coisa bem interessante que é a questão lá da modelagem o termo certo é MDE, que é modelagem. Agora me fugiu. Enfim, mas esse arquivo que eu baixo lá do site de satélite, eu consigo, a partir dele, fazer essa classificação de topografia. Também consigo extrair os curvas de níveis daqui. A partir da imagem raster, né, James? Extrair isso, na imagem raster, isso. Aí ela tem, todo o pixel dela, ela tem uma informação de altitude. Então, a partir desse dado, né, eu consigo extrair as curvas de nível, a topografia, a declividade. Aí, dentro dessa imagem raster, eu consigo classificar aqui com as cores aqui para ver aonde é a parte mais alta, onde é a parte mais baixa, né? Ah, tipo, aqui eu consigo, na extração aqui dentro da camada raster, das camadas raster, extrair, né, o contorno que vai gerar as curvas de nível,
eu consigo fazer as análises aqui de sombreamento, de rugosidade, da declividade, né? Isso são tudo informações muito relevantes, assim, que a gente consegue visualizar melhor, né? O dado que está dentro do QGIS ali que a gente está manipulando, né? Eu queria mostrar para vocês aqui, né, o mapa de liquididade, né, que a partir deste recorte aqui de uma imagem raster, eu consigo fazer essa extração e ver aonde que é a parte mais liquidosa do meu recorte, né, onde, tá, onde não é e tal, e classificar aqui no caso eu tenho porcentagem, né, mas eu poderia usar como liquididade em graus também, né? E, enfim, como a gente melhor se adequa, né? No caso, para mim aqui, como eu falava em porcentagem, eu usei a liquididade em porcentagem. Então, classifiquei em porcentagem e a partir daí eu consegui fazer minhas análises, né? Não sei se você está botando aqui. Está excluído. Eu acho que tem excluído. Aqui, por exemplo, eu consegui. Opa, eu consigo extrair minhas curvas, né? Aí lá aqui quando eu vou extrair minhas curvas a partir do raster, eu consigo selecionar com que altura eu quero extrair essas curvas. Então aqui, se eu não me engano, elas estão de 10 em 10. Se não me engano, é 10 em 10. E eu classifiquei de 50 em 50 porque senão elas ficavam muito poluídas, né, essas curvas. E aqui, no caso, eu classifiquei por cor. Pode classificar por cor ou classificar de qualquer forma, né? Ou extrair de qualquer altura. No caso, se for um recorte menor, eu costumo extrair de uma diferença de altura menor, por exemplo, 1 metro, ou 2 metros, ou 5 metros, dependendo da escala que a gente vai trabalhar, né? E o SIG também é muito interessante esse programa aqui, porque eu consigo salvar essas curvas aqui em formato que o CAD aceita. Então, eu pego essas curvas, extraio desse meu raster aqui, e eu consigo salvar para me abrir lá no CAD, para mim conseguir trabalhar lá num projeto, por exemplo, no CAD, e depois, sei lá, jogar para um sistema BIM ou para um tradicional SketchUp para fazer modelagem de terreno e tal. Então, tudo eu manipulo através do QGIS aqui, através do SIG, que eu acho que é uma ferramenta muito boa, que vem nos agregando cada vez mais assim, informação, né? Uma informação que é gratuita e que a gente consegue manipular esses dados e ver coisas que talvez outras pessoas não consigam ver, né? E mostrar também essas análises, né? Como eu consegui aqui no meu TFG, né? Que todos esses dados aqui, se a gente fosse pegar os mapas individuais, assim, tanto de hidrográfico ou mapa de declividade, ou simplesmente uma imagem satélite, a gente não consegue visualizar tanta informação, né? E aqui no SIG a gente consegue sobrepor todas essas camadas e habilitar e desabilitar e conseguir ver o que tem por baixo, né? Por baixo dessa imagem satélite, ver a topografia, ver deixa eu ver aqui, tem estradas aqui que eu consegui também no banco de dados, aqui tem muita coisa. No caso aqui eu tenho do Brasil inteiro, né? Mas a gente não precisa usar o Brasil inteiro, né? A gente pode fazer recorte aqui para o nosso arquivo não ficar tão pesado, né? Eu trabalho bastante com recorte. E agora até me pediu onde eu estava. Né? Aqui, né? Ah, que é o meu recorte, no caso, né? O SIG também a gente consegue agrupar essas informações aqui, duplicar as informações. Então, eu tenho informações duplicadas, muitas informações duplicadas aqui, que eu uso tanto para mim gerar um mapa de geografia, quanto para mim gerar um mapa
de vegetação, por exemplo. Então, eu consigo duplicar essas camadas, habilitar, desabilitar. Aí o SIG ele funciona, as camadas que estão acima, aqui na ordem, ela está sobreposta. Então, as camadas que estão abaixo aqui nessa linha de camadas, elas podem ficar escondidas. Então, eu duplico elas e coloco elas para cima, para ela aparecer sobreposta acima do meu recorte, por exemplo. Ou o meu recorte, nesse caso aqui, ela ficar acima de um mapa aqui, de declividade, por exemplo. Então, esse meu recorte, ele está acima, né? Mas às vezes eu não quero que apareça essa parte que está além do meu recorte. Então eu vou lá, crio um novo polígono e tiro só esse meu recorte aqui. Então eu chamo de diferença de recorte, né? E aqui eu vou ter uma transparência porque eu não queria deixar só o meu recorte branco, assim, né? Então eu vou ter uma transparência, mas nada me impede de vir aqui e deixar ele totalmente branco. Então eu deixo só aparente o meu recorte, né? Mas isso não quer dizer que eu recortei essa área, né? Porque para mim era importante eu ver o entorno, assim, como o meu recorte se conectava com o entorno, né? Então eu trabalhei com essa transparência, assim, levemente, assim, né? Para mim conseguir ver o que aconteceu ao entorno aqui. E sempre eu não excluo as camadas, eu só desabilito, por exemplo, para mim conseguir chegar numa escala menor aqui e ir aproximando, meu recorte foi aproximando até chegar no meu terreno, e foi a minha área de recorte que eu prossegui no TFG2. Né? Então, eu acho que ah, essa, ah, essa ferramenta, assim, né, que é o uso do software QGIS, no caso, que é um software gratuito para manipular essas imagens, essas informações, né, que eu acho que é uma ferramenta muito boa, muito usual e muito fácil, assim, depois que a gente se acostuma a mexer com ela, né, porque a gente, como arquiteto e estudante, a gente costuma muito usar as camadas que vem lá do CAD, a gente usa a camada no Sketch, a gente vai estar sempre usando camada, então a gente está sempre, de certa forma, familiarizado com as camadas, né? Então, aqui também não é diferente, a gente acaba usando as camadas e aqui tem muito mais ferramentas, como a Daiane estava mostrando ali, a calculadora, ali, a tabela de atributos aqui, né? Eu acho que isso é uma ferramenta realmente muito importante, assim, para essa nossa análise, né? Que a gente faz. Vocês vão trabalhar agora com parcelamento do solo, então provavelmente vocês vão usar muito essas informações de declividade, da vegetação já existente que está ali, das vias existentes, das infraestruturas existentes, e provavelmente vocês vão conseguir ainda da tubulação, de esgoto que passa ali, aonde tem rio, aonde tem rede elétrica passando, né, para vocês conseguir a partir dessas informações, criar o recorte de vocês, né? Ah, uma coisa muito interessante, eu vou abrir um outro arquivo aqui que eu tenho já aberto, foi um trabalho que a gente fez em planejamento regional, né? Eu usei bastante esses dados em gráfico eu peguei de lá do IBGE, trouxe aqui para o SIG e consegui classificar, né? Aí o nosso recorte aqui foi a região da MAU e da AMALC, que a gente precisava fazer uma análise e fazer um planejamento regional, né? Aí, a partir das nossas análises, lá no início, a gente constatou que tem uma região aqui na área próxima do Uruguai que ela estava decaindo a população desde final da década de 50 ali. Então, a gente escolheu esse recorte, né, com base nisso, e sempre vendo, né, que a população rural dessa região aqui é a maioria. Aí a gente começou a analisar por que era essa maioria, era a população
rural, né? Daí a gente entra nas questões históricas de como que esses municípios foram se constituindo, de qual município ele se desmembrou, em que época ele foi se desmembrando, né? E por que que foi levando a isso. E aí conseguimos chegar no porquê que essa população está cada vez mais decadente, né? Acontecendo o êxodo tanto do rural quanto das pequenas cidades, né? Então, e a partir disso a gente conseguiu aplicar diretrizes aqui, né? E tanto do planejamento quanto numa proposta de edificação que fosse fortalecer esse desenvolvimento, né? Então, nesse caso aqui, esses gráficos aqui é a diferença da população urbana, que é o marronzinho mais escuro, com a população rural, que é esse gráficozinho mais clarinho aqui, né? Aí a gente consegue ver, né, essa diferença de população, aí dentro desse dado que a gente trouxe lá do IBGE tinha também diferença de idade, então a gente conseguia ver que a maioria da população que hoje está no rural é pessoas idosas, então isso também é um condicionante bem grave, assim, né, que os jovens cada vez mais não querem ficar no ambiente rural, eles querem ir em busca de novas oportunidades nos grandes centros, então isso acaba gerando várias problemáticas, né, nessas cidades que, além de já ter uma população pequena, a maioria dessa população é idosa e ela mora no interior, meio que sozinha, não consegue mais produzir na sua propriedade, então ela está meio que fadada a alguns problemas e alguns, de certa forma, incentivos que não são bons para ela, né? Então, isso é um problemático que a gente consegue ver, né? Adicionando todos esses dados aqui todos esses dados e conseguindo manipular todos esses dados aqui no QGIS, né? E a partir daí eu acho que as análises e as conclusões que a gente tira são de extrema importância, assim, né? Tanto de relevância educacional, quando a gente está dentro da faculdade, quanto de relevância para nós, assim, para nós levar na vida e, e continuar sempre visualizando, né, nas cidades que a gente vive, nas cidades que a gente visita, nas cidades que a gente passa, né, eu levo muito em consideração, assim, todo o aprendizado que eu tive na universidade e eu consigo ter esse olhar bem crítico, assim, enquanto a gente está conhecendo novas cidades ou só de passagem nas cidades, a gente consegue visualizar, né, toda essa problemática ou potencialidade que os locais têm e visualizar isso em dados, né, que a gente consegue ver com o CID, né. O que mais posso falar aqui das minhas análises? Essa pesquisa, né, como topografia, vegetação, o tipo de solo, as infraestruturas que estão postas e tal, mas ao mesmo tempo eu levei muito em consideração os dados sociais, né, tanto tirados do IBGE, quanto meu trabalho de campo que eu fiz na minha área de estudo, né. Eu fui lá, tirei foto, conversei com pessoas, visualizei as edificações que estavam decadentes, as escolas que não estavam mais sendo utilizadas, as escolas que ainda eram mapeadas no banco de dados do governo e não existiam mais nenhum edifício. Então, todas essas informações eu pude comprovar boa parte delas a campo, então acho que ainda é uma coisa muito interessante de a gente fazer é ir a campo, né, ir lá no local, tirar foto e conseguir fazer esse intercâmbio, né, entre o que existe real lá no local que a gente vai intervir ou que a gente está estudando, analisando, quanto na informação que tem no banco de dados do governo, do estado, do município ou do banco de dados que a gente mesmo cria, né, que o CID ele permite a gente criar banco de dados que ainda não estão, a gente fazer
incluir dados, né, como a prof estava mostrando ali da população, às vezes a gente tem a população, um dado de população masculina, um dado de população feminina, mas a gente não tem por exemplo, um somatório disso, ou a gente tem dentro da população, a gente vai lá num bairro e entrevista qual é a porcentagem de população mais idosa, ou a porcentagem de população infantil, a gente consegue criar esse dado, né, jogar nas tabelas aqui, tanto a gente pode importar tabelas do Excel, então a gente pode trabalhar lá no Excel e depois importar aqui no SIG, ou criar diretamente aqui no SIG já, né, para a gente conseguir espacializar essa informação, né, espacializar e fazer análises, posteriormente essas análises ela pode ir para o responsável técnico lá da prefeitura ou lá do estado e mostrar que existe problemas, existem potencialidades que a gente pode estar trabalhando junto e, sei lá, fazendo um mundo melhor, né? Nem que seja dentro da faculdade, assim, criando, só ficando nas hipóteses, né? Mas eu acho que essa ferramenta aí vem muito nos ajudar, né, tanto para a gente entender como as coisas funcionam, né, como os dados são livres, a gente consegue observar essas coisas que já existem, e propor coisas novas, ao mesmo tempo de que a gente consegue ver coisas que já não existem mais, então a gente praticamente consegue ver o passado em determinados momentos assim que podem ser ou não importantes para nós, né? No meu caso aqui eu usei bastante imagens mais antigas para fazer um comparativo, né? E a partir daí até é bem interessante, eu vou mostrar aqui o site do Mapa Biomas, que ele agora ele foi lançado a última versão que chega até 2019, né? Quando eu estava fazendo TFG, ele era de 85 a 2017. Então, ele tem toda uma informação do Brasil inteiro, que a gente pode pegar o recorte municipal, o recorte estadual, e vendo na escala de tempo, tem aqui embaixo, tem imagens do passado. Então, de certa forma, a gente consegue ver as transformações que a região nossa de estudo está sofrendo, né? Por exemplo, aqui vamos trazer aqui mais no passado para a gente ter uma imagem. Como essa área cinzinha aqui, mais rosinha, ela é área antropizada. Então, lá em 85 é uma área que não era tão antropizada, uma área que não era tão antropizada como aqui os campos de cima da serra, aqui no Rio Grande do Sul. Hoje ela já está muito antropizada, a antropização, o homem assim está indo cada vez mais para cima dessa vegetação que é bem sensível lá, que eu conheço essa região aqui. Gente, está travando um pouco a tua tela. A gente não conseguiu escutar. Ai, desculpa. Estava aqui falando desse site aqui, que é o Mapa Biomas, que além de visualizar esses dados aqui, né, uma ferramenta bem interessante de visualização de dados, a gente consegue baixar esses dados aqui. Então, a gente pode fazer um recorte territorial aqui, selecionar o município, selecionar um estado, por exemplo, e baixar esses dados, ou apenas visualizar aqui. E aqui, essa plataforma nos traz os dados aqui já manipulados, né, já categorizado, então é uma função muito fácil, assim, a gente baixa esses dados em shapes e lá no SIG a gente consegue manipular esses dados, né, lá no QG juntado, e visualizar, né, tipo, tem gente que pode trabalhar no futuro ali com linha do tempo, então acho bem interessante ter uma ferramenta que traz tanto dados do passado, né, de uma escala de tempo mais antiga, quanto dados mais atuais. Então, claro que o mapa biomas aqui ele é mais para dados de uso do solo, tem alguma coisa de infraestrutura, tanto de
de rede elétrica quanto de rios, né, da questão hídrica dos rios. Aqui tem muito dado disponível aqui, tem de aonde está constituída as barragens, as usinas eólicas, as usinas a carvão, as linhas de transmissão, tem tudo nesse mapa biomas aqui, que a gente consegue tirar bastante informações aqui, né? Até faz um tempinho que eu não abri esse site aqui e eu estou vendo aqui que eles estão botando muitas informações relevantes aqui tanto para nós como cidadão brasileiro acompanhar o que acontece no nosso país, quanto para a gente fazer esses estudos, né? Na nossa profissão, que eu acho que é muito relevante, assim, não só como arquiteto, né, mas como urbanista, né? A gente tem essa posição bem crítica, né? Do o que pode ser feito, o que não pode, qual a melhor forma de fazer determinadas coisas, né? E, e dar passos de formiguinha, né? A gente começa dentro da universidade, estudando, analisando, propondo coisas, e às vezes a gente fica sonhando, mas a gente não vai realizar todos esses projetos. Seria muito legal a gente realizar todos os projetos que a gente faz dentro da faculdade, né? Nem sempre a gente consegue, mas eu acho que a gente dando passo de formiguinha, mostrando o trabalho que a gente faz aí dentro, levando para fora, levando para as comunidades, levando para os bairros, levando para as prefeituras, eu acho que isso é muito interessante, porque, querendo ou não, a gente vai mostrando as coisas que são relevantes, né? Uma experiência que a gente teve em P8 foi poder trabalhar em parceria com a prefeitura de Erval Grande, então a gente fez todo um levantamento e uma manipulação de dados, um pouco que eles já tinham. Então, a gente conseguiu adicionar mais dados ainda, fazer análise de paisagem e no final, pegar todo esse material que a gente produziu e manipulou e entregar para a prefeitura, né? Então, o que a prefeitura vai fazer com esses dados, talvez a gente não vai saber, mas eu acho que entregando essa compilação, acho que a gente já deu um grande passo, assim, né, para a sociedade, assim, de certa forma. E eu não tive oportunidade ainda de apresentar meu TFG lá para o Parque Teixeira Soares, que é um parque localizado dentro da minha área de recorte, um parque que ele foi, de certa forma, muito importante assim para mim decidir meu recorte, né? Porque ele é um parque que ele foi implementado pela compensação ambiental da barragem de Itá, que se localiza aqui no Rio Uruguai. Então, ele é um parque que vem para proteger recursos ambientais, recursos hídricos e tal, e ao mesmo tempo que ele é um parque inserido numa área histórica aqui para a região, que é a linha férrea, né? E a linha férrea, então, ela traz consigo as comunidades que estavam à beira dela, que quando a linha férrea era ativa, ela era muito utilizada, então, com vias econômicas, então a população dependia muito dessa linha férrea que passava aqui dentro da área de recorte, que depois da ativação houve essa decadência. Então, foi tudo informações que fui lendo em livros históricos e agregando toda essa informação junto com essa imagem visual e dados assim que existem, não são fictícios, não fui eu que criei, apesar de algumas coisas, alguns dados eu que implementei, mas são dados, não são achismo. Então, são fontes de dados confiáveis, que são importantes e que é difícil ser desmentido. Então, a declividade está ali, ela existe, então a gente tem que trabalhar com ela, né? Então, acho que tudo isso é importante para os nossos projetos que a gente vai executar, seja ele numa escala pequena ou seja ele numa escala de planejamento regional ou até municipal, estadual, não sei. Mas essas informações eu acho que são muito válidas, a gente precisa delas, a gente tem como manipular elas, tem como mostrar elas, tanto para nossos colegas, assim, para a gente conseguir discutir, né, debater entre nós, quanto para levar isso para o povo leigo, né, que
muitas vezes não entende que aquele morro pode causar um deslizamento de terra e aí um bairro que está inserido numa área declivosa pode sofrer com isso, ou a gente ir e concretar, tipo, no caso, fazer um loteamento numa área sensível à erosão, que a gente vai acabar concretando ou asfaltando toda uma área que vai acelerar a água e criar problemas para o rio ou para comunidades que se encontram ribeirinhas desse rio, mais abaixo dele, mais a jusante. Então, tudo isso eu acho que é importante para a gente importante para a gente conseguir analisar, né, esse dado, tanto para a gente hoje, vocês dentro da faculdade, pode ser uma coisa meio utópica, mas é um momento da gente tentar, errar e aprender, né? Porque quando a gente está no mundo aqui fora, aqui fazendo projetos que vão ser executados, a gente não tem essa margem de erro, né? A gente tem que fazer coisas coerentes, que o ambiente vai se adaptar. No caso, a gente não pode fazer coisas que são impossíveis de ser feitas, mas a gente tem sempre, de certa forma, um cliente que está correndo atrás, que quer fazer da melhor forma, ou da forma mais econômica, ou do jeito dele. Então, a gente cria argumentos, que a gente pode, nesse caso aqui, se embasar a partir de dados que são públicos, estão aí para qualquer pessoa, mas talvez aquela pessoa não consegue, aquele empreendedor não consegue visualizar isso só no diálogo, né, no texto, lendo uma norma ou alguma coisa assim. Então, quando a gente consegue espacializar, né, demonstrar isso numa imagem, num infográfico, que seja, né, a gente tem um ganho muito grande assim, no nosso discurso, né, no nosso argumento. Acho que essa ferramenta, o CID, com tanto com o QGIS quanto o ArcGIS, que não é pago, que é pago, enfim, são ferramentas que vieram muito a nos ajudar e estão sempre em constante desenvolvimento, então estão sempre sendo aprimorados, né? Quando eu fiz meu TFG, eu estava usando uma versão bem mais antiga do QGIS, que não permitia visualizar, por exemplo, essa, esse, esse raster em 3D. Hoje, a partir do 3.0, já tem uma ferramenta que a gente consegue visualizar essa imagem raster, que é essa imagem que tem a diferença de nível do pixel, né? A gente consegue ver ela em 3D. Então, a gente, quando vai fazer uma apresentação para um cliente ou para um órgão governamental, para um órgão de planejamento, a gente consegue mostrar, além da imagem, a gente já consegue fazer um esqueminha 3D para mostrar que não, ó, ali existe um morro que tu não vai conseguir fazer uma estrada, ou vai dificultar muito a estrada, ou vai ter problemas com infraestrutura, com esgotamento sanitário. No meu caso, no meu recorte, eu usei bastante o estudo de solo, então tem diferentes solos com diferentes capacidades de retenção d'água. Então, isso tudo é muito que são dados importantes que vêm nos ajudar, né, e nos embasar para nossos estudos, para nossas análises e para nossas conclusões, né? Que para mim, assim, eu acho que essa parte do TFG1, assim, eu passei basicamente 70% do meu tempo, assim, em cima dessas análises de dados, né? Dessa compilação de dados. Buscando dados, manipulando dados, buscando informações, fazendo esse jogo de informações, né? Muito entre texto, né? Entre livros históricos e tal, com o que existe hoje, com o que existe de dados. Eu usei bastante a questão histórica por causa da via férrea que está dentro aqui do meu recorte. Então, eu fui buscar, quando ela foi feita, eu fui buscar mapas históricos, fui conversar com pessoas lá para ver como que era antigamente,
por que houve essa transformação, o que eles sofreram com a desativação da linha férrea, o que eles ganharam de benefício, que no caso não foi quase nada, né? Enfim, o CID é uma ferramenta que vem muito nos acalhar, assim, nós como, muito mais como urbanista, né? Mas não querendo menosprezar a arquitetura, porque eu uso muito até hoje, assim, essa extração da topografia, eu faço toda ela, a manipulação aqui pelo CID, pelo QGIS, antes de lançar lá no Sketch, né? Então, são ferramentas que a gente acaba usando no futuro, então eu acho que é muito bom, assim, a gente prestar atenção e aprender, e estar sempre fuçando em ferramentas e procurando na internet como faz, como a melhor forma de fazer as coisas e tal. E isso eu acho que, por mais que é muito mais do que um uso durante a faculdade, a gente vai usar isso para a vida inteira, assim, né? Tanto de forma profissional como forma talvez de lazer ou de só estar podendo, de certa forma, fazer as coisas de forma mais crítica, né? Eu, quando eu ando assim nas rodovias, já vou olhando a paisagem, vou vendo, que olha que interessante, esse vale aqui tem uma encosta protegida, aquele outro vale ali não tem encosta protegida, então olha como é que está a erosão, provavelmente aquele rio lá embaixo vai ser um rio sujo quando chove, um rio turvo, né? Então, são coisas que a gente aprende lá na faculdade, aprende a visualizar, aprende a ser crítico nas coisas e leva isso para a vida, né? Eu acho que eu estou falando demais já. Posso ter falado coisas que não eram muito do tema, talvez, mas eu acho que vem a calhar para vocês, né? Acho que foi Eu não sei ótimo também. se no futuro, não sei se fica alguma dúvida, assim, posso passar algumas referências ali de banco de dados. Eu sei que esse tempo atrás eu fui rever alguns dados aqui, alguns dados já foram excluídos. Tem aqui até esse site que já arriscou aqui alguns dados que não existem mais, que foram excluídos do banco de dados governamentais. O da Embrapa eu não consegui mais acessar, eu não tentei mais, mas talvez esses dados da Embrapa que ele estava... até consegui agora. Mas a gente tem, eu acabei salvando todo esse banco de dados que eu baixei, eu não excluí ele, né? Eu deixei eles num HD externo, porque se algum dia eu preciso deles, por mais que eles fiquem ultrapassados, eles são dados, né? E dados são úteis para a vida inteira. Mas eu posso passar esses dados, esses links, e posso mandar no chat aí para vocês, e aí vocês conseguem acessar esses dados, manipular e tal. Tem bastante coisa interessante. Tem o OpenStreetMaps aqui, que vocês vão trabalhar com a cidade de Erechim, né? E a cidade de Erechim, ela tem pouca coisa disponibilizada de forma pública. Então, esse OpenStreetMaps, vocês podem estar adicionando dados neles, né, para que outras pessoas no futuro possam vir usar esses dados, né? Então, de certa forma, é uma forma colaborativa de criar dados, né, e de manter esses dados. Eu acho que é muito interessante. Até fugiu aqui no negócio que não sei se me faz aqui. Eu vou mandar esse aqui, que é o mais completo deles aqui, que a partir daqui vocês conseguem ter todos os links aqui do IBGE, vai ter desse outro site aqui que eu uso para baixar, que é esse UGS aqui, que a gente consegue baixar informações de satélite, né? Para usar esse aqui é preciso fazer um cadastro no site da NASA, porque é ela que mantém esse site, mas é bem fácil, é gratuito, não tem problema nenhum. E o que mais posso falar? Esse raster aqui que eu uso, ele é de um projeto de satélite ali, lançado há um tempo atrás, e que se chama Alus Pulsar. Ele tem uma precisão de pixel de 12 metros e meio,
é a maior precisão assim, que eu encontrei de forma gratuita, né? A maioria dos outros usa a base SRTM, que ou é de 90 metros ou é de 30 metros, o tamanho do pixel, então é como se fosse a precisão do recorte, né? Esse recorte aqui, no caso, o pixel dele vai ter 12 metros e meio por 12 metros e meio por 12 metros e meio de altura. Então, dentro desse quadro de 12 metros e meio, ele vai ter uma precisão ok. Assim. Se a gente usar uma precisão, sei lá, um dado SRTM, a gente, dentro de uma cidade, num perímetro urbano, a precisão de 90 metros é uma precisão, tipo, vai estar muito errada, assim, né? Porque um morro, muitas vezes, tem menos que 90 metros, então, para o dado ali daquele dado SRTM, esse morro vai apresentar como se fosse chapado, plano, ou numa declividade que não corresponde à original, né? Então, eu acho que isso nos prova, assim, que também a gente não pode se deter também só às coisas digitais que a gente encontra, mas a gente tem que ir muito no campo, né? Muito no sítio, muito no terreno, para ver como as coisas se comportam de forma original, assim, né? Uh, Acho que o Carlos ali tinha pedido em que site que tinha citado, mas eu acho que é esse aqui, Earth Explorer, que tem dentro daquele site, esse link que eu mandei do Forest Giz ali, tem esse também. Eu vou mostrar aqui, deixa eu ver se eu estou logado aqui. Vou mostrar como se faz. Gente, eu não sei se. Tá, eu não sei se o link que tu mandou ali foi para todos, James, só dá uma conferida. Coloca enviar para todos os participantes. Ah, tá. Não é todos os convidados. Aqui. Isso. Sim. Tá. Obrigada. Uhum. Vai. Eu pesquisa básica na região aqui do destino, né? Por exemplo, aqui, no caso geográfico, o datasheet, que é o banco de dados, nesse caso aqui que eu uso as imagens do Alvo Pulsar, né? Então é aqui, ó, e ele vai procurar aqui. Então aqui ele vai me botar vários recortes, né, dentro, tudo que pega dentro desse polígono que eu criei aqui, né, a área de recorte. E aí, dentro todos esses recortes aqui, que são onde o satélite captou a imagem, né, eu vou escolher uma delas, no caso aqui, vamos pegar esse recorte aqui, aí aqui vai ter algumas informações referentes a ele, quando que o satélite passou lá, quando ele tirou a foto e tal, né, e no caso que o formato que a gente precisa para importar lá no QGIS é um formato que vai ter chamado FBS. Deixa eu ver aqui, vou ter que fechar aqui. Vai ter que ir procurando. Ou a gente pode procurar também com esse High Res Terrain Correct, aqui, ó, que seria alta resolução de terra, né? Corrigido já. Então a gente pode talvez botar um filtro aqui para ele só selecionar isso. Bom, isso aqui foi. Aí no caso
a gente vai ter que baixar esse arquivo aqui, né? Como eu já tenho alguns deles, eu vou só inserir aqui para vocês verem. Ou no caso, no caso ele vai vir esse aqui, só que preto e branco, né? Aí aqui dentro ele vai vir no. Eu acho que ele vem assim, se não me engano. Só que ele vem em preto e branco. Aí aqui na nossa classificação a gente bota aqui a falsa cor. E aí dentro da falsa cor a gente consegue criar o gradiente, ou criar, né? Ou no caso pegar. Olha ele aqui. Pode pegar alguns já pré-definidos, né? Ou criar nosso próprio gradiente de cor ali. Nesse caso aqui, eu acho que eu acabei criando o gradiente para ficar melhor de visualizar, né? Então, ele vai ter uma certa altitude aqui e ele vai conseguir classificar conforme o pixel, né? Ah, ah, não sei se fica alguma dúvida, se vier aparecer dúvidas futuras, assim, vocês podem entrar em contato comigo, assim, na medida do possível eu posso esclarecer e eu fazer, sei lá, videozinhos do tutorial, como faz para extrair essas curvas ou para fazer a extração da liquididade e tal, mas é tudo coisa fácil, assim, né? Esse vem ao caso agora, mas no futuro, se vocês possuir essa demanda, eu posso estar compartilhando com vocês. Bem tranquilo. Se ficou alguma dúvida aí quanto aos alunos, quanto aos professores, se eu deixei de falar alguma coisa, falei demais. Não, tá ótimo, gente. Eu acho que eu só queria só complementar para o pessoal entender bem todo esse processo que tu fez de leitura dessa paisagem, né, desse teu recorte da bacia. O TFG2 do James, ele resultou numa intervenção próxima ali do Teixeira Soares, né, que ele era uma comunidade praticamente, né? Então, o James trabalhou com a paisagem, com a inserção de edificações no sítio e com as próprias edificações, né, James? Todas essas leituras elas foram um suporte muito importante para o desenvolvimento do projeto dessa intervenção nesse sítio, nessa área de recorte que ele propôs ali. Então, para vocês verem como é importante fazer essa leitura da região e conseguir fazer essa sobreposição. Eu acho que as análises de sobreposição são os elementos assim, mais importantes e que tem que ter mais atenção quando a gente trabalha com isso, justamente para a gente conseguir aprender toda a dinâmica do local que a gente está trabalhando, né?